Primeira carta de João, pouco antes de Apocalipse, antes do último livro da Bíblia, você encontra as cartas de João. Estamos sendo abençoados pela primeira carta de João. Hoje vamos ao capítulo 13, dos versos 10 ao verso 18. É a porção da palavra de Deus para o seu coração nesta noite, que aqui o Senhor prepara para cada um de nós. Esta carta é uma carta sobre certezas. Quando as igrejas debaixo de João, do apóstolo João, as igrejas debaixo da sua supervisão estavam sendo perturbadas, atacadas por ideias erradas, ele escreve esta carta para eliminar as dúvidas que estavam acontecendo ali e dar a eles novamente as certezas da fé, porque a fé cristã é de certezas e não de incertezas e improbabilidades. Um verso em 1 João expressa bem a tônica, o enfoque da carta. No capítulo 5, verso 13, diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Aí está João, em poucas palavras, colocando de forma muito categórica as grandes verdades para nós, e Deus preparou em Cristo, seu Filho, Jesus Cristo. Nosso texto, então, desta noite, em 1 João, capítulo 3, versos 10 a 18, vamos receber a palavra do Senhor neste momento e que ela nos abençoe. Ouça a palavra, diz assim: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. O verso 14 diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Pensando numa irmandade física, isto é, filial, de sangue, na família, nós não podemos deixar de observar que ela há de manifestar diversos aspectos. O fato de haver 2, 3, 4, 5 irmãos e irmãs manifesta diversos aspectos próprios da irmandade, essenciais da irmandade e até naturais da irmandade. É isto que o apóstolo João está focando aqui, apresentando, mas do ponto de vista da irmandade da família de Deus em Cristo, a igreja. A igreja. E por que ele fala o que ele fala aqui? Nós não sabemos tudo, mas sabemos em parte. As igrejas, como eu já mencionei, ali na região onde João, o apóstolo, atuava, estavam em ataque em pelo menos duas formas. Estavam sendo perturbados em duas formas, pelo menos. Uma era
uma mensagem nova que distorcia a verdade do Evangelho, inclusive quem a pessoa de Jesus Cristo é. Então trazia uma visão de uma nova vida cristã, não baseada na graça de Deus em Cristo, mas numa espiritualidade mística, num chegar a Deus através de certas iluminações que viriam por certos conhecimentos esotéricos, sobre alguns exercícios espiritualistas, etc. Era uma salvação chegar ao topo espiritual que partia não de fora de Deus para dentro das pessoas, mas estava nas próprias pessoas, no seu íntimo, nessa busca de novos níveis espiritualistas, transcendendo então passos místicos. E este era um problema. E o segundo problema é que eles então passavam a desconsiderar a igreja, inclusive a vida em comunhão, como é a doutrina da igreja que Jesus Cristo estabeleceu e os apóstolos propagaram, ensinaram e inclusive estruturaram. E aí então, diante desses ataques que estavam abalando as igrejas, João escreve 1 João, e a primeira carta então, e chegamos aqui nesse trecho, onde ele continua lutando com a ideia, ou combatendo essas ideias erradas que estavam perturbando as igrejas, e ele agora está numa fase da sua carta muito prática. Você ao ler, ouvir a palavra de Deus nesta noite percebeu, é muito prático. Não é um afirmar tanto doutrinário, ou então que parece ser, ou poderia parecer mais teórico, mas efetivamente a prática em nossas vidas. Como é que a obra de Deus então se manifesta em nós, e isto no ambiente, na experiência da irmandade, da comunhão da igreja. Muito bem, lá estavam as ideias erradas, perturbando então os crentes, as igrejas, distorcendo o Evangelho, distorcendo a pessoa de Cristo, voltando-se para um espiritualismo que tinha muito mais de paganismo do que realmente de Evangelho, e perturbando a comunhão da igreja, levando as pessoas a se afastarem da igreja. E aí é que no verso 14, João vai dizer: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. E aqui há toda uma linguagem joanina, de João. Nós encontramos esse tipo de linguagem no seu Evangelho e encontramos na sua carta também. E ele vai falar sobre morte e vida, morte e vida. E encontramos isso muito no seu Evangelho, Jesus Cristo falando de morte e vida. E pelo Evangelho nós sabemos muito claramente, e por esta carta também, o que ele quer dizer com morte e vida aqui. Está falando da vida, então, antes do encontro com Deus em Cristo, quando estávamos, então, na condenação eterna, que, então, as Escrituras, e João em particular, identifica como mortos, mortos para Deus, mortos para o relacionamento com Deus, separados de Deus eternamente. Aí morte, então, ganha um significado mais de separação, de estar à parte de Deus. E do ponto de vista espiritual, então, sem Cristo, sem o encontro com Deus em Cristo, as pessoas estão mortas. As pessoas estão sem a vida com Deus, então mortas diante de Deus. E aqui ele está falando então do passar da morte para a vida, como que passamos da morte para a vida através do encontro com Deus em Cristo. Quando então nós somos resgatados para vivermos com Deus e para Deus eternamente. No encontro com Deus em Cristo, nós morremos com Cristo pela fé, Ele morreu a minha morte, minha culpa toda caiu sobre Ele, e então agora eu clamo pelo perdão que Ele conquistou ali para mim, pagando a minha pena, a minha culpa, e eu então me reconcilio com Deus, e minha vida é resgatada para Deus, uma nova vida, e agora então eu passo da morte para a vida. E aí ele diz: sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Por quê? Como que nós sabemos isso? Porque amamos nossos irmãos.
porque amamos nossos irmãos. É um sinal, o amar os irmãos é um sinal, é uma demonstração muito clara, é uma manifestação muito óbvia de que nós fomos transformados em Cristo, da morte para a vida. É isto que ele está dizendo neste verso aqui. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. E aí nós vamos ser lembrados mais uma vez de quão basilar é no cristianismo, na fé cristã, na fé bíblica, a igreja. A igreja. É este povo que Deus vai formando, esta família que Deus vai formando através da obra e da pessoa de Jesus Cristo. O que nós temos aqui é João dizendo para nós, então, que a irmandade, nossa irmandade em Cristo é manifestadora, é muito manifestadora. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Então, você estar na irmandade manifesta muito, se é que você realmente nasceu para a nova vida em Cristo, uma vida eterna com Deus, nasceu para a família, então, de Deus, formando Deus em Cristo essa família, você há de exalar e manifestar coisas importantes, fundamentais e óbvias, manifestações óbvias. Você manifesta, por exemplo, o impacto da regeneração divina. Isto mesmo, o impacto da regeneração divina. É importante notarmos aqui que João não está dizendo que nós estamos na vida, isto é, passamos da morte para a vida, porque nós nos esforçamos para nos tornar irmãos. Não, ele está dizendo que o fato de que nós somos irmãos, se é que somos realmente, revela que nós passamos. É o passar da morte para a vida que leva à irmandade, e não o ser da irmandade que leva para a vida com Deus. É importante manter a ordem dos carros aí. Não colocarmos na frente um do outro e inverter a ordem. E aqui então, quando nós pensamos na manifestação que acontece na vida do crente, nós vamos ver que uma das coisas que manifesta então o fato de eu estar na irmandade de Cristo, estar na igreja do Senhor, na família de Deus em Cristo, é que na minha vida chegou o impacto da regeneração, do regenerar, do nascer de novo. Da morte para a vida, regeneração, mas um ato divino, não é o meu esforço, então eu vou fazer parte da igreja, porque aí eu fazendo parte da igreja, eu vou passar da morte para a vida. Não, é porque eu passei da morte para a vida, porque Deus me regenerou, me deu uma nova vida em Cristo, é que eu faço parte da irmandade da igreja de Jesus Cristo. O impacto disto é evidente porque eu estou na igreja, eu faço parte da irmandade. Qual é a causa então? Jesus Cristo, diz ele no verso 16, Jesus Cristo deu a vida por nós. Deu a vida por nós. E aí, consequentemente, diz ele, devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Então, primeiro, Jesus Cristo deu a vida por nós. E o Evangelho, e a carta de João, e o Evangelho também, mas a carta dele vai explicar que primeiro esta obra de Deus em nós, essa regeneração é que nos coloca na casa do Senhor, na família do Senhor. E há muito de família aqui, não é verdade? O verso 10, por exemplo, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Lá no primeiro capítulo de João, então ali no prólogo, na abertura do Evangelho de João, ele vai dizer o quê? Que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, creram no seu nome, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Somente a partir do encontro com Deus em Cristo é que nós nos tornamos filhos de Deus. O mundo gosta de forma genérica dizer que todos são filhos de Deus. Dependendo da definição, podemos aceitar em certas aplicações, mas do ponto de vista da fé cristã, da doutrina bíblica, não é verdade que todos são filhos de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. São todos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos têm, então, uma dignidade inerente a eles por causa dessa criação, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas
Ser membro da família de Deus é somente aqueles que saem da humanidade rompida com Deus, mortos para Deus e nascem então na família de Deus. Mas é uma família, são os filhos de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus. E ele continua, aquele que ama seu irmão. Então uma questão toda de irmandade, de ser filhos, pertencer à mesma família. É a linguagem de João aqui. É uma linguagem toda de irmandade. Esta irmandade que manifesta então uma obra de Deus que chegou às nossas vidas um dia. Um dia nós tivemos esse encontro. E se eu tive esse encontro com Deus em Cristo, eu necessariamente preciso estar com a família de Deus. É natural isso, é esperado, é o que deve acontecer, é o que a Bíblia ensina. É algo totalmente anômalo, equivocado, se pensar que se é um cristão e não está comprometido com o corpo de Cristo, com a igreja. Não existe isto. Há muitas religiões por aí que você pode praticar no seu isolamento, mas não a fé cristã. Lembrando mais uma vez, você já esteve aqui, eu já expliquei isso, mas é importante sempre lembrar que esta obra de Deus em Cristo, quando Cristo vem ao mundo e vai até a cruz, morre e ressuscita, não é uma questão apenas de dar a mim individualmente um encontro com Deus. É toda uma obra de Deus de resgatar da humanidade perdida uma nova criação. A criação humana que se perdeu a partir do pecado, a partir do primeiro pecado, é agora então reconstruída a partir de Cristo. Quando então nós que todos na humanidade estamos mortos para Deus, nascemos para Ele e fazemos parte da sua família. E isso é expresso de forma muito concreta. Não é uma teoria. Eu faço parte da igreja do Senhor que está no mundo todo. Sim, você faz, mas expressando através da realidade de um corpo, de uma igreja. Mas aí está a verdade que você, por estar na irmandade, manifesta o impacto da regeneração. João então está colocando aqui as certezas da fé. Sabemos que já passamos. Sabemos que já passamos, não é que talvez vamos passar. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida, isso é uma certeza. E qual é um sinal disto? Qual é um resultado, um fruto que mostra, que manifesta isto? É que nós amamos nossos irmãos. Nós que fomos então transformados da morte para a vida, manifestamos isso quando nós estamos na comunhão com a igreja e com os irmãos. Então você estar na irmandade manifesta que este impacto da regeneração divina chegou à sua vida um dia. E aí você naturalmente foi levado a estar com a família de Deus, com seus irmãos em Cristo. Você é um filho de Deus, como eles também se tornaram em Cristo um dia. Seria totalmente estranho, anômalo, você não querer estar com seus irmãos, você não querer estar com a sua família divina. Mas você estar na irmandade manifesta aí então, consequentemente, algumas coisas práticas de comportamento, de atitude. Você estar na irmandade manifesta obediência ao ensino histórico. Diz aqui João: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. 2 pontos. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Que princípio é este? Certamente é o princípio de vida cristã, isto é, quando esses leitores, receptores da carta, quando na vida deles um dia eles conheceram a Cristo e então passaram da morte para a vida, se abrigaram na morte e ressurreição de Cristo, foram transformados. Este é um princípio na vida de cada crente. Mas João certamente está referindo-se a um princípio ainda mais basilar e mais histórico. Ele está se referindo à mensagem primeira que no evangelho dele é encontrado na boca de Jesus Cristo. Jesus fala no evangelho de João sobre, ali nos capítulos finais do evangelho de João, quando ele tem a conversa ali com seus discípulos, começando no capítulo 13. Primeiro no capítulo 13, ele dá uma demonstração prática desse mandamento, não é verdade?
Porque no capítulo 13 do Evangelho de João, o que nós temos? A cerimônia do lava-pés. Quando Jesus, então, lava os pés dos seus discípulos e diz: vocês vão fazer assim uns com os outros. De forma prática, em relacionamento em amor, em cuidado mútuo, consideração mútua. Mas ele vai dizer no decorrer da conversa naquela noite exatamente isso, que vocês amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E ele fala de novo no Evangelho de João sobre isso. Então João, quando diz desde o princípio, ele está remetendo ao que Cristo deixou, que é basilar, é desde o princípio, não é algo que começou ontem, não é uma novidade que nós inventamos. O Senhor Jesus Cristo deixou isso desde o começo. A fé cristã, que começa com Cristo, então, já no seu início, tem o mandamento: amemo-nos uns aos outros. Isto é, Deus quer que nós sejamos esta família. E estar nesta família, nesta irmandade, manifesta o quê? A obediência ao ensino histórico. Deve ser achado na minha vida e na sua. Este é o mandamento. Este é o mandamento: amemo-nos uns aos outros. Numa humanidade perdida, morta para Deus, onde o que prevalece é o ego, o meu ego sobre todos e diante de todos, há um individualismo total e não há referência de amor. E hoje, quando se fala em amor, o mundo tenta construir amor sem Deus. É um desastre, mas não é assim o nosso caso. Nós temos um mandamento de amor e nós temos o exemplo e a personificação do amor, que é de Deus manifestado em Cristo por nós e para nós. Mas a obediência, então, a este ensino, a este mandamento histórico, é uma manifestação que é encontrada em nossas vidas, porque nós estamos nesta irmandade. Nós passamos da morte para a vida, e isso é demonstrado no fato de que nós amamos nossos irmãos. Mas você está na irmandade manifesta também o quê? Uma prática do cuidado fraterno. A prática do cuidado fraterno aqui é expressada da seguinte forma, e João é muito prático: não amemos de palavras, mas de ação. Não amemos de palavras, mas em ação. Verso 18. E ele vai dizer no verso 17, antes o que? Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor? Nós entendemos que nos dias de João, na antiguidade, a questão da sobrevivência não é como a nossa. Nós, na verdade, estamos num tempo do bem bom, quando se olha a história da humanidade. Tá? Não se esqueça disso. Nós reclamamos daqui, dali, mas a verdade é que no mundo não foi assim. Hoje, do ponto de vista material, não espiritual, não emocional, aí o mundo atual está terrível. Mas do ponto de vista do conforto material, nós estamos nos bons tempos na história da humanidade. Nunca a humanidade foi tão rica, isto é, a riqueza foi tão espalhada como é no mundo de hoje. Nunca foi. Agora, nos dias aqui de João, então, haver pessoas em necessidades extremas era muito comum. E o apoio, então, comunitário era algo que tinha uma necessidade urgente. Numa comunidade como a nossa, nós não experimentamos muito isso. Nós procuramos olhar, às vezes algum irmão, alguma irmã passa por um dia mais difícil materialmente. Nós temos todo um ministério dedicado a verificar e cuidar, ajudar, Ministério da Diaconia. Mas nós, por enquanto, não sei se um dia nós vamos entrar no momento de uma turbulência econômica, social, e vamos ter graves situações no nosso meio. Nós não sabemos, como eu disse, o mundo já foi muito difícil e pode voltar a ser difícil, do ponto de vista material. Mas na nossa realidade não é bem assim. Claro que há lugares no mundo onde é, mas no nosso aqui não é algo tão crítico. Mas a verdade é que, independente da realidade dos tempos socioeconômicos, o cuidado um com o outro precisa existir, seja na forma que for necessária.
Não amemos de palavras, mas em ação. Talvez o meu irmão não precisa, como eu disse, no mundo de hoje, é o apoio material. Mas o apoio emocional e espiritual nós carecemos muito. E no mundo de hoje a carência é ainda maior do que já foi no passado em termos emocionais e espirituais. O apoio um ao outro. Então, não amar de palavras, falar que nos amamos, mas não estendermos a mão. Mas a verdade é que também podemos estender a mão em apoios que não são necessariamente financeiros. Eu posso auxiliar meu irmão de muitas formas, de outras formas. Enfim, eu estar aberto para a prática do cuidado. Eu não vou cuidar da igreja toda, mas se eu atentar para um irmão, uma irmã, e depois o outro atentar para o outro, e nós vamos formando uma corrente, onde nós nos importamos uns com os outros, onde nós nos consideramos uns aos outros, onde nós estamos aí um pelo outro, nos tempos difíceis que atravessamos na nossa história, momentos de tristeza, momentos de abatimentos, momentos de desânimos, momentos em que a fé pode até esfriar, estarmos ao lado, apoiando, não amando de palavras, mas em ação. Estou junto com você, meu irmão, estou junto com você, minha irmã. Sermos uma igreja que não ama de palavras, mas ama em ação. Estamos olhando um pelo outro, em todos os aspectos. Se não é o material que é a urgência, então vamos olhar pelos outros aspectos, porque há outros até mais importantes em nossas vidas. A prática do cuidado fraterno, esta manifestação que acontece em nossas vidas, porque nós estamos na irmandade no Senhor. E você estar na irmandade manifesta a distinção do modo mundano. É isto que João vai trazer aqui. O que ele diz, Caim, primeiro filho de Adão e Eva, lá no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Caim, o que ele faz? Ele mata o seu irmão, Abel. Terrível, terrível. Primeira família da história da humanidade. Se apartaram de Deus, romperam com Deus, entraram no pecado. E a desgraça chega já nos primeiros filhos. Caim mata o seu irmão. E João vai dizer, Caim pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E desde então, o mundo funciona assim. O mundo é egocêntrico, é voltado para si mesmo. O mundo vira uma selva, como a gente poderia dizer, numa linguagem aí mais comum. O mundo é um lugar de Caim. É um lugar desprovido de amor. Até quando faz o bem, muitas vezes faz com segunda intenção. E ele vai dizer, vai colocar esta expressão forte aqui, João no verso 15, quem odeia seu irmão é assassino. Automaticamente. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Foi dito aos antigos, e aí ele coloca a sua interpretação. Aos antigos foi dito, não matarás, mas Jesus diz, quem odiar o seu irmão no seu coração, já cometeu um assassinato. Nosso coração, a parte de Cristo, é um coração terrível. E o fato é que quem odeia o seu irmão é assassino. Nós não podemos ter aversão à comunhão no Senhor. Precisamos sempre trabalhá-la, precisamos sempre renová-la, não deixar que caminhos errados comecem a adentrar em nossos relacionamentos. Há um jeito do mundo, que não é o nosso jeito. O mundo está morto para Deus, nós estamos vivos, isto é, nascemos na família de Deus para Deus. Então, nosso modo de ser um com o outro não pode ser o modo do mundo. Mas João vai apontar o fato que também, por nós não termos o modo do mundo e pertencermos à família de Deus, o mundo também não vai ter grandes admirações por nós. Não se admirem se o mundo os odeia, diz ele no verso 13. Não se admirem. O mundo não vai necessariamente dizer, olha, eu amo o jeito de vocês serem como crentes. Pelo contrário, em geral,
eles se sentem incomodados. Se sentem incomodados porque os nossos caminhos e modos, de uma forma, se torna uma forma de repreensão a eles. E até eles sentem que acusa a consciência deles. Porque nós, não por nós mesmos, mas porque nós transmitimos a fragrância de Cristo. E o mundo não está aí, e ele fica incomodado, e há sempre uma reação difícil. É preciso lembrarmos, então, que há um modo do mundo e há um modo da família de Deus, a igreja do cristão. Há dois modos. Nós não devemos estar no modo do mundo, que inclusive tem dificuldade conosco. Nós não podemos estar no modo de Caim, mas sim sermos aqueles que então praticam o que Jesus Cristo ordenou, que amemos uns aos outros. E a afirmativa de João então é esta: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. A certeza é esta: nós já passamos. João está dizendo para aqueles irmãos o que? Do passado. Estão inventando uma coisa nova aí. Não é uma questão de haver o pecado. Não é questão de Cristo ter vindo em corpo para morrer na cruz em nosso lugar, se identificando conosco pelo nosso pecado. Não, 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 não. É uma questão de evolução espiritual, que vocês vão experimentar através de certos segredos esotéricos que nós vamos dar, e alguns de vocês vão chegar à iluminação, a outros níveis espirituais, e daí por diante. João diz: para com isto, para com isto. A verdade é que nós estamos mortos, separados de Deus, nos nossos caminhos, pecado, mas agora nós passamos para a vida. É um fato. Ninguém vai ficar esperando vida através de certos graus espiritualistas. Vocês já passaram da morte para a vida, vocês já nasceram para Deus. Por isso estão na família, filhos de Deus. E aí então há de ser manifesto o quê? O nosso amor. Passaram da morte para a vida, porque sabemos disso, porque amamos nossos irmãos. É uma segurança, é uma verdade que se manifesta em nossas vidas neste impacto da regeneração, se manifesta na obediência ao mandamento histórico e na nossa prática do cuidado fraterno e também nessa distinção do modo do mundo, no modo do mundo, neste mundo narcisista, individualista que está à nossa volta, porque constrói a realidade à volta de si mesmos e não à volta de Deus. Cresci com 3 irmãos, então éramos em 4 meninos. E era evidente que nós éramos irmãos. E muitos aqui, quero crer que todos, poderiam levantar e falar da sua própria experiência. Primeiro porque nós éramos por gestação, irmãos. Mas poderia ser que não fôssemos filhos da mesma mãe. Se houvesse, por exemplo, adoção, da mesma forma, seríamos irmãos. O fato é que houve um momento quando fomos colocados na família. Isso, no nosso caso, foi por gestação, poderia ter sido também por adoção. Momento que somos colocados na família. A partir daquele momento, nos tornamos irmãos. Mas isso se manifestava como? Apesar das nossas imperfeições, toda uma forma de relacionamento, que era diferente do relacionamento com qualquer outra pessoa. Tínhamos nossos amigos, mas o relacionamento com amigos, por mais especiais que fossem, eram relacionamentos totalmente distintos do nosso relacionamento como irmãos. Certas marcas próprias de ser irmão. É esta verdade que João está trazendo para nós. Nós temos o privilégio de ter passado da morte para a vida. E que isto então se manifesta em nós, esse privilégio, essa certeza, através de uma irmandade que exala todos esses aspectos, que nós possamos ser realmente dignos de ser chamados filhos de Deus, e nos vermos uns aos outros como filhos de Deus, e nos vermos como a família de Deus.
e é a família eterna. O relacionamento meu com os meus irmãos é um relacionamento que tem data a vencer, é datado. Esse relacionamento humano há de terminar, mas o nosso relacionamento como família de Deus é eterno. É do povo de Deus, resgatado por Ele e para Ele. Que a nossa vida seja rica enquanto filhos do mesmo Pai. Que o Senhor nos fortaleça, assim oremos.